Ariane, queria entender a sua visão, né? Nós estamos falando da inflação norte-americana. Ontem a gente teve o nosso IPCA aqui, mostrando principalmente, acho que o que mais chamou muita atenção foi aquela queda ali no setor de serviços, né? Se a gente olhar para dentro do núcleo, foi acho que o que trouxe ali uma sinalização até muito positiva, né? Que acabou engatando ali até essa alto otimismo de ontem. Mas eu queria entender a sua visão, né? Se você acha que esse número, esse dado especificamente ali, olhando muito mais para o núcleo, para o serviço, sustenta realmente a tese de que Roberto Campos Neto está certo e que do outro lado, Lula ou o governo como um todo, batendo muito na tecla que a gente não tem ali uma inflação, na verdade, que se sustentaria exatamente essa taxa de juros, né, que seria importante descer essa taxa de qualquer forma. O IPCA de ontem mostra, de repente, um efeito prático, né, já prático em si, da própria Selic alta, aí, conseguindo diminuir a pressão inflacionária nos serviços, na sua visão? A questão do resultado de ontem para o IPCA, né, a gente não pode esquecer da defasagem que você tem da execução de política monetária e o quanto tempo ela leva para atingir a economia real. Então, esse IPCA que a gente está vivendo agora, né, e pode se entender como um movimento qualitativo, até acho que o mês anterior, né, fevereiro, os especialistas não falavam, não utilizavam esse termo e ainda colocava ali um aumento de risco, né, para o balanço ali da inflação muito eminente, ainda intensificava a questão da inflação persistente. Eu acho que a leitura de ontem mudou um pouco esse cenário, né? A gente já consegue perceber e pode assumir que hoje a inflação brasileira tem um arrefecimento gradual, lento, mas que ele está acontecendo e é qualitativo. E que sim, a política monetária em patamares como a gente tem hoje, a estratégia de prolongamento, ela está sendo eficiente. Mas o número que a gente tem do IPCA hoje não é da tomada de decisão que o Banco Central está fazendo agora, né? É resultado do que foi decidido há 6 meses, 12 meses atrás, né? O que o Campos Neto está decidindo nesse momento, e quando a gente fala Campos Neto, estou me referindo ao Banco Central, porque o Campos Neto não é tomador de decisão único, né? O Banco Central é um conjunto de diretores que faz essa tomada de decisão, ele é apenas um representante, bem como o presidente que representa o executivo e que hoje o grupo, né, o conjunto do executivo critica as ações do Banco Central pela taxa de juros elevada, né? Agora, certo e errado, a gente tem que lembrar a obrigatoriedade da autarquia, né? O Banco Central tem que trazer a meta para o centro da meta, trazer para dentro, né? A gente está muito acima ainda, muito próximo da banda nas expectativas, que é o que o Banco Central busca hoje o controle, né? A inflação de 2023 ele quase não tem atuação sobre, vai mais depender de fato da atuação do governo, do que o governo vai fazer daqui para frente, do que propriamente a atuação do Banco Central. Agora, a gente pode entender quais serão os problemas, porque eles chamam de horizonte relevante, que aí fica ali no final de 23, 24, 25 e 26, que é o horizonte também que o Focus traz, né? Mas a gente sabe que a execução de política monetária hoje é 24 e 25. Se o dado divulgado ontem, né, fizer com que as expectativas de inflação fiquem ancoradas, ou seja, que o mercado entenda, né, que o dado faça uma contaminação de deflação para a curva, né, e para dentro dos períodos, sim, o Banco Central começa a ter um ambiente para corte. Se isso não acontecer, ele ainda fica nos riscos, né, da inflação desancorada, e isso impossibilita que ele faça esse corte, né? Então, é preciso que o dado que foi apresentado ontem faça essa ancoragem das expectativas para frente, que é a contaminação estatística, tá? Do dado especificamente, como eu falei, é qualitativo, a gente teve esse arrefecimento no grupo de serviços, né, entre outros indicadores também que o Banco Central considera importante para a economia doméstica, que é a indústria, né? O próprio alimento também, apesar da gente olhar o núcleo, e o núcleo exclui os choques que vêm de alimento, vêm de energia, né, enfim, transportes, mas a maior contribuição de alta veio de preços administrados do grupo de transportes, e a gente ainda tem alguns riscos
para esse grupo, o que pode impactar mais para frente, e agora a gente começa a sair de alguns períodos sazonais, como, por exemplo, a contribuição de alta do grupo de educação, né, que já não teve mais esse mês, e aí a gente foca no grupo de transportes. Qualquer movimentação advinda ali do cenário internacional, um aumento no dólar, enfim, uma precificação maior de commodities, a gente começa a ter de novo um balanço de riscos piorados, digamos assim, para a conversão dessa inflação, né? Mesmo olhando para preços livres, serviços, que é o mais importante agora para o Banco Central, a gente tem um repasse desses preços para dentro desse grupo. Então, é importante também considerar, né? A gente também teve um aumento nesse grupo de transportes, que foi o que contribuiu com a maior alta para o índice, advindo da reoneração de impostos, né? Se a gente tiver ali para frente, ou seja, para os períodos que o Banco Central hoje defende, que o arcabouço fiscal traga qualquer tipo de taxação que esses setores que a gente ainda não sabe, pode também piorar as expectativas. Então, mais uma vez, né, o governo precisa fazer o dever de casa para que as expectativas sejam ancoradas e que o Banco Central faça esse corte de juros. O dado de ontem ajuda, mas ele não resolve o problema da inflação. Dá para chamar de qualitativo, mas a gente ainda tem riscos para frente dessa inflação não convergir para dentro da meta.